quero aqui, resumidamente, meditar naquilo que o Senhor Jesus Cristo é. É glorioso, é poderoso. Mas nós vamos aqui passar resumidamente. Você já ouviu falar sobre o propiciatório? O propiciatório no tabernáculo construído por Moisés, segundo a orientação divina, nesse lugar do propiciatório tinha a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha a vara que floresceu, a vara de Arão que floresceu. Ela morreu e floresceu. Está falando sobre a experiência gloriosa que o Senhor nos dá, nos levar à morte e ressurreição. Ali tinha o maná, o pão de Deus, o pão enviado por Deus. É Cristo também. Eu sou o pão da vida. Eu efetuo milagre na vida daqueles que creem. De uma vida morta para Deus, eu ressuscito, dando uma nova vida. E também tinha as tábuas da lei, falando sobre o caráter de Deus. Tudo falando sobre Jesus Cristo e a obra dele, da pessoa dele e a obra dele. Mas ali no tabernáculo do Velho Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em três, como o templo também de Jerusalém, três partes. O átrio, associando ao nosso corpo, para nós hoje. O santo lugar, associando à nossa alma, nossa natureza terrena, todo espiritual. E o santo dos santos, a vida do espírito, santo dos santos. Mas eu quero aqui trazer o tabernáculo do Velho Testamento, que para nós hoje são sombras. Por quê? Porque a luz resplandeceu sobre a sombra, prevaleceu sobre a sombra. E a luz é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O Senhor Jesus Cristo. E na Arca da Aliança, tampa da Arca da Aliança, o sumo sacerdote, ele entrava nesse lugar santo dos santos uma vez por ano com sangue alheio, não era dele. Ele sacrificava um animal para a purificação dele mesmo e sacrificava outro animal para a purificação dos pecados do povo, daqueles que creram. Portanto, aquela cerimônia tinha que ter sangue. Porque no livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi uma ordem de Deus para Moisés. E o sumo sacerdote entrava naquele santo dos santos. Agora eu quero dizer sobre o tabernáculo eterno. O tabernáculo celestial. Mas para nós chegarmos lá, só para nós citarmos aqui um texto, no livro de Lucas, capítulo 18, quando aquelas duas pessoas foram orar no templo, o fariseu e o publicano que era considerado pecadores. Entre os pecadores, ele era um dos piores para o judeu, porque ele cobrava impostos dos judeus para enviar para o Império Romano. E, muitas vezes,
ele cobrava a mais, tanto que ele era odiado pelos próprios judeus e considerado os piores pecadores. E o fariseu é um religioso, é uma seita das maiores. Sobre os fariseus, o Senhor Jesus Cristo disse, certa ocasião, pode fazer aquilo que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. Ensinam certo, mas não fazem o certo. E estava ali o fariseu e o publicano indo para o templo para orar. Duas pessoas que gostavam de fazer orações. Mas o fariseu, posto em pé, lá em Lucas 18, versículo 11, orava de si para si mesmo. Quem era o Deus dele? Era ele. E olha como ele disse, é de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou. Se era de si para si, o Deus dele era ele mesmo. Mas, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, perto do fariseu, o fariseu perto do publicano. Não sou roubador. Eu não sou como os demais homens, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele já tinha sentado na cadeira de réu do Supremo Tribunal Federal. Ele já sentou ali como juiz, condenado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, quem será que desceu justificado para sua casa? O fariseu ou o publicano? Certamente o publicano. O pior foi aceito. Aquele que sabia que ele era o pior. E aquele que pensava ser o melhor não foi justificado pelas suas obras, que eles consideravam que poderia ser aceito. Foi rejeitado. Essa é uma das colocações sobre a graça. Aquele que se considera justo, cheio de méritos, e apresenta as boas obras, eu jejuo, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou como os demais homens roubadores, e nem como esse perdido publicano. Só que ele não sabia que as suas obras e o seu bom conceito de si mesmo seria reprovado. Mas aquele que sabia que ele mesmo tinha um mau conceito a respeito dele mesmo, sê propício a mim, pecador. Usa de misericórdia. Propiciação é misericórdia, expiação, lugar de encontro do homem com Deus. Usa de propiciação, usa de cobertura. Cobre os meus pecados com teu sangue. Eu não sou digno.
Ele não colocou nenhuma situação para que ele pudesse ser justificado. Bem pelo contrário. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Eu sou o pecado do fio de cabelo até o pé, até a sola. Eu sou pecador. Sou indigno. Tenho pecado, tenho errado, tenho adulterado, tenho mentido, tenho roubado, tenho manipulado os impostos, tenho prejudicado pessoas, não sou digno. E ali poderia ser uma lista. Ele resumiu tudo. Eu sou o pecador. Usa de misericórdia sobre a minha vida. Versículo 14, ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem é este? Que não tinha mérito, que não tinha um currículo, que achava que ele seria aprovado, mas aquele currículo daquele fariseu jamais foi aprovado. Porque os méritos não nos justificam, mas a justiça divina em Cristo quem nos justifica. Eu preciso saber todo o tempo que eu não mereço, que eu sou indigno. Posso até fazer tantas coisas em nome de Jesus, mas eu fico sabendo que se eu fiz, foi alguém que fez através de mim. Eu sou indigno. Não mereço. E nem tenho direito de ficar acusando alguém que eu julgo que essa pessoa, jamais Deus vai atendê-la. Olha só a posição do fariseu. O senhor não vai atendê-lo, vai me atender. Eu não roubo, jejuo, faço isso, faço aquilo. Isso é religião, quando o homem faz. Mas quando Deus faz é em Cristo, é evangelho, é graça. Digo-vos que este fariseu desceu justificado para a sua casa, porque eles tinham subido ao templo para orar. Ele desceu. E não aquele, portanto, os dois desceram. Um subiu condenado, desceu justificado. O outro subiu com muitas justificativas e méritos, merecedor. Desceu condenado. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu e você somos parecidos com qual deles? Quando vamos ter méritos? Nunca. Quando seremos justificados? Quando pela palavra de Deus, pela revelação da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, grande amor de Deus, na cruz, revelado na cruz, nós formos levados a declarar a realidade das nossas vidas, pecador, perdido. O que eu mereço é condenação, mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se propício a mim, pecador. Essa é a linguagem do Velho Testamento. Porque propiciação significava perdão, expiação.
Religião ou evangelho? A graça ou o mérito? Você é parecido com... Você tem conduzido a sua vida parecida com qual deles? Se quiser, faça o seu comentário. Vamos continuar no outro vídeo.